Olá, devido a esta pandemia aí do coronavírus, né? Como nossas aulas estão suspensas, estaremos seguindo as aulas por vídeos que serão postados aí no ambiente no AVA, né? Então esse aqui é o primeiro vídeo dessa primeira semana que nós estamos com as aulas suspensas. Então a ideia é que nas próximas semanas, caso as aulas não voltem ao normal, toda semana que a aula estiver ainda sendo suspensa, vocês terão um vídeo aí sobre a unidade e a sessão que teremos que trabalhar, tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje. O roteiro dele é o seguinte: eu vou mostrar aqui a correção da lista de exercícios, objetivos que eu passei na aula passada, né? Evidente que os dois roteiros práticos nós já desenvolvemos em sala, né? Eu já olhei a atividade de vocês, mostrei como deveria ser feito. Então, por ali nós já fizemos a correção, então não é necessário refazer. E veremos também um pouquinho aqui da seção 1.3 do nosso livro Base da Disciplina. Muito bem. Então, quanto a questões objetivas, eu passei duas listas para vocês das questões objetivas. Então, o que está aqui em tela é o gabarito delas. Então, vocês podem anotar as questões. Caso alguma questão não esteja de acordo, a ideia é que vocês me enviem uma mensagem pelo AVA para que possamos verificar o que podemos fazer sobre essa questão, se tem realmente um erro ou não, tá? Mas aí é o gabarito da lista 1 e da lista 2, tá? A identificação está aqui do lado. Vocês seguirão por aí para identificar as questões. Muito bem. Na seção, então, 1.3, a gente trabalha inicialmente aqui com a ideia dessa seção é para apresentar para você a ideia de construtores, sobrecarga e atributos estáticos. Então, nesse sentido, nós já identificamos no primeiro momento, na nossa disciplina de programação orientada a objeto, os conceitos vinculados à ideia vinculada básica à orientação a objeto. Nesse sentido, estudamos aí a questão do encapsulamento, polimorfismo, vimos a parte da abstração, herança. São os alicerces da orientação a objeto. Com isso também foi apresentado para vocês o conceito básico da abstração, que é a criação de modelos, que nós identificamos como as classes. E a partir dessas classes, cada classe deverá conter um nome, né, identificação de nome, os atributos vinculados a esta classe e os métodos que esta classe poderá fazer. Após a gente trabalhar com a parte de instanciá-los, né, essa classe, para que possamos depois, no futuro, trabalhar com os objetos. Muito bem. Então, isso aí vocês lendo a seção 1.1 e 1.2 de nosso livro, vocês estarão se alicerçando sobre esse conteúdo. Muito bem. Então, aqui nós temos, nessa seção 1.3, a informação de construtores, sobrecarga e atributos estáticos. Eu até mencionei na aula anterior a parte de construtores. Quando nós usamos lá a palavra new, observe a palavra new aqui. Quando eu usar essa palavra new, para que possamos instanciar um objeto na memória, nós chamamos o método construtor. E esse método construtor, algumas vezes, ele não está explicitamente aparente ali na classe. Algumas vezes, aliás, muitas vezes até, ele não está ali contido na classe, mas por fazer parte do conceito da orientação a objeto, o construtor ele existirá mesmo que não tenha a declaração dele ali na classe. Agora, por padrão, sempre usamos a técnica de construtores. Os construtores nos garantem que serão executados todas as vezes que for instanciada uma classe. Observem aqui o construtor, qual é a ideia do construtor, né? O construtor ele deverá consistir entre... Nós temos que pensar, quando formos colocar o nome do construtor, que ele deverá ter o nome da classe. Igualzinho o nome da classe, tá? Geralmente, aliás, o construtor também ele não retorna valor algum, então nós vamos sempre usar o modificador void para ele. Ele também, vocês não precisarão colocar a forma de utilização dele, se ele é uma utilização privada ou pública. Por padrão, ele já deverá ser público, então não é necessário, né, que informemos essas situações para ele. Muito bem, então, como eu estava falando ali sobre os construtores, o material traz um exemplo aqui. A ideia do construtor, vocês devem ter em mente, serve para que possamos inicializar registros da nossa classe. Então nós temos uma classe aqui, registro acadêmico sem construtor.
Em que o exemplo foi passado aqui na criação de um construtor, aliás, desculpe, na criação de um método void, né, para inicializar alguns valores referente ao nome do aluno, número da matrícula, código do curso, percentual de cobrança. Então foi criado aqui um método para inicializar esses valores que farão parte deste outro método para calcular mensalidade. Só que se nós olharmos aqui, observem, quando eu chamo aqui o meu objeto, ou seja, instancio o objeto na memória, olha, observe, temos o nome da classe, o nome do objeto, a palavra new, que será utilizado para instanciar um objeto, e aqui vem o nome do construtor. Como não foi programado nada no construtor, aqui o construtor está implícito, e temos este método para inicializar os registros, quando eu faço a criação deste objeto, eu tenho que chamar automaticamente este método para que eu possa alimentar os dados referentes ao objeto que eu estou inicializando. Se eu tivesse colocado um construtor, automaticamente quando eu estou instanciando o objeto na memória, isso já deveria ser criado. Nessa situação aqui, quando a gente cria um método que é importante para instanciar dados referentes a esse objeto, importantes a esse objeto, e não for passado via o método construtor, isso pode nos trazer problemas, porque aqui neste código, aqui, como está o exemplo aqui, foram criados dois objetos, Renato e Roberto. O Renato foi inicializado, já o Roberto não foi inicializado, foi esquecido aqui, né, vamos dizer assim. Então, por essa questão, evitar transtornos de esquecimento, de fugir do padrão, todas as variáveis que devem ser inicializadas, elas devem ser colocadas num construtor. Então, nesta classe aqui, se nós fôssemos criar um construtor, é bem simples. Muito bem, então aqui, para que nós possamos garantir alguns dados aqui, eu posso criar um construtor aqui interno a esta minha classe que está sem construtor. Então, eu posso criar construtores da seguinte forma, colocando o nome da classe, registro acadêmico sem construtor, construtor, construtor sem parâmetros. Então aqui eu criei um construtor, esse construtor aqui ele é sem parâmetros, e eu posso criar outros construtores para essa classe, apenas seguindo o padrão, colocando o nome da classe, ficou até o nome estranho, né? Sem construtor, estou colocando um monte de construtor aqui, mas vale como exemplo. Então estou colocando aqui agora a informação do outro construtor. Então esse outro construtor vai apresentar o nome, construtor, aliás, vou colocar o nome dele, desculpe, nome, aqui já vai aparecer o nome, ou seja, o parâmetro que está sendo passado como nome. Observe que aqui eu estou fazendo uma sobrecarga de métodos. Por que sobrecarga de métodos? Estou usando o mesmo nome, entretanto, estou fazendo assinaturas diferentes, ou seja, o número de parâmetros fará com que o sistema, que é a classe em si, consiga identificar qual construtor que eu quero usar via essa assinatura de parâmetros. Este aqui tem um parâmetro, o primeiro construtor não tem parâmetro, então a assinatura deles são diferentes. E eu posso criar vários construtores, tá? Seguindo sempre como o critério de colocar o nome da classe, isso é importante, nome da classe. Além do nome da classe, devemos sempre observar, se queremos criar um outro construtor, é que a assinatura seja diferente, um e outro, né? Então, acadêmico. Muito bem, então nós temos aqui um outro método que eu coloquei agora, no caso, vou até copiar aqui para a gente não perder muito tempo. Temos aqui então outro, só que agora já até temos um código aqui, né? A identificação aí do S acadêmico, que é esse valor que está sendo digitado aqui. Acadêmico. Só para melhorar aqui, isso daqui não pode ser mais. Muito bem, então aqui nós temos agora três construtores
fazendo sobrecarga de métodos, ou seja, o mesmo nome, entretanto com assinaturas diferentes. Eu posso vir aqui e chamar, olha lá, observem. Eu até já está aqui colocado que o primeiro usa o construtor simples, que não tem nada cadastrado, e o segundo, o construtor, vai estar alimentando aqui o nome e o número para este acadêmico em si. Vou executar aqui o código para ver qual que é o resultado que ele vai apresentar para mim. Observe lá, o primeiro, esse é o primeiro resultado que refere-se a este primeiro construtor que ele escreveu aqui, o construtor sem parâmetros. Já no segundo, eu passei o nome e um número e isso aqui foi exemplificado aqui em tela. Tá? Muito bem, então essa aqui nós já observamos como é a parte dos construtores e o construtor serve para inicializarmos variáveis. Vimos também a sobrecarga de métodos. A outra questão interessante também desta seção é o uso de modificador estático. Observem aqui. Nós temos aqui uma classe. Esta classe ela é uma classe simulador de caixa de banco. Nós temos aqui dois métodos. Um método static private, ou seja, ele é privado estático, chamado número do cliente. E o outro é um private int número caixa. Esses dois métodos dessa classe. Temos aqui mais três outros métodos, né? Que são aqui imprimir número de caixa, imprimir número do cliente, setar o número do cliente e nós temos aqui um construtor que estará alimentando os dados iniciais para esta tabela. O que acontece? Quando nós temos então a diferença básica, nós temos aqui então que interpretarmos. Quando nós estamos usando o método estático, esse método estático ele pertence à classe. Quando usamos um método que não é estático, esse atributo é um atributo do objeto. Então, atributos que não são estáticos são atributos do objeto. Atributos estáticos pertencem à classe. Por que eu estou falando isso? Observe este exemplo aqui. Nós temos aqui, fizemos uma classe principal. Lembrando que para que eu possa executar qualquer dos nossos projetos aqui, nós precisamos ter a public static void main, que está aqui. Então, nós temos aqui, ó, vamos estar simulando dois objetos, caixa. Vamos observar aqui, nós temos um objeto caixa 1 e objeto caixa 2. Eles estão sendo inicializados com o número 1 e 2. Então, se eu fizer aqui, ó, vou até retirar isso aqui para vocês entenderem. Nós colocaremos aqui o objeto caixa 2. E vamos imprimir o número do caixa. Número do cliente, desculpe, número do cliente. Lembrando que, se nós olharmos aqui, o número do cliente é um número que pertence é um atributo da classe. E o número do caixa é um atributo do objeto. Vamos ver aqui, desculpem, vamos lá. Então aqui este int aqui, quando a gente passa esse int, ele refere-se ao número do caixa, que é um atributo do objeto, tá? Então o que acontece? Se eu for imprimir aqui o número do caixa, observe, vou usar esse método número do caixa. Se eu usar ele aqui, o que vai ser impresso aqui? Vai imprimir o número 1 para objeto caixa 1 e vai imprimir o número 2 para objeto caixa 2. Cada um vai ter uma identificação única referente a essas informações. Então eu vou executar isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai mostrar isso aqui embaixo. Ó. Muito bem. Nós temos aqui uma informaçãozinha que está sendo... vamos comentar esse código aqui, que senão vai ficar muita coisa aparecendo para vocês lá. Então vamos lá de novo, executarmos. Então o que apareceu? Olha lá. Apareceu o número do caixa. Então caixa 1 apareceu caixa 1. Caixa 2 apareceu caixa 2. Este número 2 aqui, que você deve observar. O número 1 e o número 2. Vamos colocar aqui uma identificação para que vocês entendam um pouco melhor. Então aqui é o caixa, colocando dois pontinhos aqui para separar um pouco, né? Então, vai aparecer a palavra caixa e o número que vocês informaram. Nós informamos o número 1 para o caixa 1 e o número 2 para o caixa 2. Poderia trocar aqui, só para ficar mais... Vou colocar aqui o número 10 para o caixa 1 e número 20 para o caixa 2. Vai aparecer isso aqui embaixo, olha lá. Número 10 e número 20. Perfeito. Então, observe que eu estou exibindo aqui o atributo em questão que está sendo exibido é o atributo número caixa, que é o atributo do objeto.
Se nós setarmos aqui e trabalharmos com o número do cliente, que é um atributo da classe, esse atributo não mudará independente do objeto. Olha, observe isso aqui. Então, se eu vier aqui e fizer o seguinte, vou setar aqui, então nós temos aqui. Vou até apagar aqui já para não confundi-los. Não, vou deixar isso aqui. Então, essa primeira parte é o número do caixa. Então, aqui é o número do caixa. Então, informações. Número do caixa. Já foram, né? Então tá. Agora, nós vamos setar o seguinte. Caixa 1, ponto. Vamos setar agora aqui. Setar o número do cliente. Esse número de cliente é um atributo. Tá? Vou colocar o número 5. Observe, eu estou setando o número 5, ou seja, estou informando o número 5 para o objeto caixa 1. Então, o caixa 1 está recebendo o número 5. Eu vou fazer ele imprimir essa informação em tela. Lá. Vamos fazer ele imprimir. Ele vai imprimir o número do cliente. Lá, o número do cliente do caixa 1. Quando eu executo isso, nós observarmos aqui. Opa, está com um errinho aqui. Ah, faltou um ponto e vírgula. Acontece. Vamos lá de novo. Então, observe lá. Eu lancei aqui o número 5. Então, ele está atendendo o número 5. Olha lá, o cliente 5, caixa 1 está atendendo o cliente 5. Mas como este atributo é um atributo da classe, se eu fizer aqui, na mesma linha, pedir para que o caixa 2 imprima também, ele vai imprimir que ele também está trabalhando com esse mesmo cliente. Por esse número ser compartilhado. Olha, estou olhando caixa 2, observe, eu estou no caixa 2. Se eu executar isso aqui, observa lá. Os dois estão atendendo o mesmo cliente, como se os dois estivessem atendendo o mesmo cliente. Mesmo tendo informado o número do cliente 5 para o caixa 1. Mas, por o nosso atributo ser um atributo da classe, por ele ser estático, o valor é compartilhado com todos os objetos que forem instanciados desta classe. Então, todos eles usarão. Tá? Então, essa é a diferença e esse é o conceito do estático, atributo estático. Uma outra palavra também que vocês devem observar é a seguinte. Vamos olhar aqui este método. Método public void. Temos aqui o nome do método, né? Passando um parâmetro para este método. Observe a palavra this. A palavra this aqui, ela indica o seguinte. Observe que o parâmetro deste método chama-se número do cliente. Se vocês observarem, este número do cliente não é igual ao que está aqui, ó, número do cliente, é o mesmo método, mesmo atributo, desculpe, mesmo atributo. O parâmetro aqui tem o mesmo nome do atributo. Então a gente usa a palavra this para que possamos diferenciar. Quando eu uso a palavra this, eu estou falando que eu quero usar um método que é da classe. Desculpe. Quero usar um atributo que é da classe. Então eu estou usando this, ponto, um atributo que é da classe. E aqui em seguida está recebendo o parâmetro aqui em questão, que é o número do cliente. Esse parâmetro está sendo inserido neste atributo da classe. Eu uso essa palavra para fazer essa diferenciação. Se eu remover essa palavra aqui, this, vai apresentar um erro aqui para mim, porque ele não vai saber se eu estou... aqui vai constar que eu estou passando o parâmetro que eu passei para o próprio parâmetro. Então, não estou armazenando essa informação em nenhum local. Usando a palavra this, eu estou mencionando que eu quero usar um item que no caso aqui, nesse sentido, um atributo que é da própria classe. Tá? Uma outra questão aqui. Não sei se vocês já estão com a prática, eu estou usando aqui o Eclipse. Quero que vocês também baixem o Eclipse, eu passei para vocês o que eu precisaria baixar, né? Que é o JDK e o Eclipse. Então aqui é bem simples, tá? Para criar um projeto aqui, eu acho que eu não sei se eu mostrei, né? Não deu tempo, né? Mas vou mostrar aqui para vocês. Então, para que a gente abra um projeto Java simples, vocês vão clicar aqui em File, New, aí nós temos Java Project. Em Java Project é só colocar o nome do projeto aqui, clicar em Finish, que ele vai carregar para vocês. Quando nós estamos criando, aí ele vai aparecer essa estrutura básica com vocês aqui.
que é o JRE que ele está usando, e esse pacote chamado SRC. Esse pacote aqui contemplará todos os outros pacotes do seu projeto. Nele aqui você poderá inserir o quê? Uma classe. Aqui você insere a classe, coloca a classe que você desejar e informe aqui se ela vai ser uma classe abstracta, uma final, uma estática e se ela vai ter o método voidMem, que é o método que fará a execução dessa classe. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Agora é tentar depois... Eu vou passar uma atividade para vocês, aliás, vou colocar mais atividades para vocês lá no Ava, para que vocês possam trabalhar aí com mais exemplos, trabalhando aqui dentro do Eclipse. Muito bem, então para encerrar, essa parte aqui desses modificadores de acesso public e private, nós possivelmente nas próximas sessões será melhor esclarecida sobre isso. Mas eu preciso que vocês então estejam lendo aí, por favor mantenham a leitura, a concentração no na nossa disciplina, para que vocês até na próxima semana já façam a leitura, né, da sessão 2.1. Eu vou deixar lá no Ava exercícios e o cronograma das atividades que será mantido, tá? Próxima semana, então, teremos entrega de atividades, então eu quero que vocês se preparem, se concentrem. Vamos tentar trabalhar aí um pouco à distância, e até que essa situação seja resolvida. Em seguida, voltaremos aí para nossas aulas presenciais normais, tá? Então, por enquanto, preciso que vocês me auxiliem nesse trabalho. Então, bons estudos para vocês aí e até a próxima semana.